pessoal, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e este vídeo é para explicar a gestão financeira básica atrelada a uma gestão empresarial. Então aqui eu vou mostrar um processo que seria um processo natural de você fazer uma gestão financeira básica e onde normalmente as pessoas pecam com isso, tá? Só que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, aqui na Borelli Academy a gente tem um software de gestão empresarial com foco nos pequenos negócios, chama Market Hunt. E é por conta dele que eu vou explicar essa gestão financeira básica, que é equivalente a um corpo empresarial. Então, a gestão empresarial, ela é equivalente a um corpo humano, tá? Ou seja, ela é o todo. E dentro do todo existem as partes. Na minha concepção, eu assemelho a gestão financeira como uma parte desse corpo. Ou seja, tem coisas que teriam que ser vistas antes e coisas que vêm depois. Porque se a gente analisar o corpo humano, ele é um ecossistema. Então, se a sua empresa está MEI, ME, PP, não importa, um negócio, independente do tamanho dele, é um ecossistema. A diferença é que tem coisas que acontecem em menor escala e com outros business acontece em maior escala. Então é como se a gente analisasse uma parte desse todo, tá? E se essa parte não está saudável, consequentemente todo o resto sofre. Então vamos ver se você está errando em alguma parte desse processo e onde você pode estar acertando. Então eu vou falar aqui de forma direta, né? Qual que seria uma ordem natural e depois falar onde as pessoas pecam e também fazer uma semelhança como se fosse um corpo, né? Então todo negócio precisa vender. Todo negócio precisa vender, certo? Então a gente está sempre precisando vender e tendo que vender, porque isso faz parte de todo business, né? Só que quando você vende, quando você faz uma, duas, três, 10 mil vendas, não importa quantas vendas você faz, você tem o seu faturamento. Então o que é o faturamento? É o dinheiro que entra ali na sua empresa, né? Olha, estou faturando. Esse faturamento, ele tem ali um indicador que precisa dizer se você está sendo lucrativo ou não, que é o seu ponto de equilíbrio. Então, se você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, acima, ou seja, o dinheiro que entrou na sua empresa, se for acima desse ponto de equilíbrio, você já tem lucro. Então, uma empresa que está MEI já pode ser lucrativa, uma empresa que está ME já pode ser lucrativa. A diferença é que precisa analisar se o ponto de equilíbrio e em relação ao que você está faturando, se está acima dele ou abaixo dele. Se está abaixo dele, a empresa não tem lucro, fica sempre no vermelho. Se está acima, a empresa começa a ficar no positivo, independente da porcentagem. Uma vez que você tem lucro, você começa a fazer uma divisão ali do lucro e começa a criar um capital de giro. A partir do capital de giro, você tem ali uma divisão para o capital de giro e para ser reinvestido na empresa é onde você tem o crescimento. Então isso aqui é uma coisa bem básica, mas no básico muita gente comete algumas lacunas aí. Mas toda lacuna é oportunidade de melhoria. Então vamos pensar na primeira etapa que venda. Ai, eu estou precisando vender. A minha pergunta é: qual é o seu processo de venda? Porque o processo de venda é como se fosse uma outra parte desse corpo. Então aqui você tem o financeiro, mas você tem também uma outra parte que retroalimenta esse financeiro. Aqui eu estou mostrando aleatoriamente, tá? Não estou dizendo que é exatamente esses órgãos que eu estou mostrando, tá? Então, a venda, ela é como se fosse o oxigênio aqui desse corpo. Ele corresponde a uma parte importante, que eu vou usar como analogia o oxigênio. Um corpo sobrevive sem oxigênio? Não. Então, vender é natural, faz parte e tem que ter, né? Só que às vezes você está com um problema nessa composição do oxigênio, porque você não está vendendo quanto deveria, quanto poderia, quanto você sabe. Isso aqui, gente, é um papo específico até para um outro vídeo, tá? Então, se você está com um gap aqui, significa que você precisa melhorar o que exatamente no seu processo. E aí começa a vir a questão da gestão empresarial. Se você não mede isso, se você não tem um sistema de gestão, se você não vê esse corpo como um todo, você tem problema, mas você não sabe onde. Então você já começa a pecar aqui no começo. Só que até droga vende, certo? Então, mesmo você vendendo algo, você provavelmente já fatura alguma coisa, mesmo que seja um faturamento baixo. Só que onde que muita gente peca aqui? No fluxo de caixa. O fluxo de caixa é como se fosse a circulação sanguínea.
E o que é um fluxo de caixa? Entradas e saídas muito bem monitoradas. Então, se entra dinheiro, se registra, independente de quanto, né? Se você peca com pouco, você peca com muito. Se você faz bem feito com pouco, você faz bem feito com muito. Então, entrou dinheiro, precisa registrar, saiu dinheiro, precisa registrar. Isso você consegue fazer num caderno, numa planilha de Excel, mas no caso aqui no nosso sistema de gestão, isso tem porque faz parte ao mínimo viável. Por que muita gente peca aqui? Porque mesmo você tendo uma ferramenta excelente para fazer isso, às vezes falta um comportamento. Então, onde que muitos empreendedores têm lacunas? Não só na estrutura, não só em ferramenta, mas principalmente no mindset, na consciência do que precisa ser feito e na habilidade do que precisa ser feito. Então, o comportamental ele interfere muito na saúde do seu business. Então, tem gente que fala, não, vou comprar um software, blá blá. Às vezes você está com um Tesla, você está com uma Ferrari, mas você não está dirigindo ele direito. Então, as duas coisas precisam sempre ser alinhadas. Então, aqui muita gente peca pra caramba. No nosso software tem, né, a gestão financeira de forma, eu falo que ela é básica, porque se você não fizer o básico bem feito, não adianta. E muitas vezes as pessoas pecam aqui justamente porque falta o quê? Comportamento. E aí é de glória em glória, de dia em dia, de tempo em tempo, tá? Mas é como se o fluxo de caixa fosse o sangue circulando, ou seja, você até respira lá, entra oxigênio, mas você está matando seu corpo na circulação, e o sangue ele passa por tudo, né? E aí a gente chega no ponto de equilíbrio. Este ponto de equilíbrio aqui, ele é às vezes um ET para muita gente, isso aqui é simples, 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 que é o seguinte, o que é um ponto de equilíbrio? Então, toda empresa tem alguém, né? Alguém que conduz ou deveria conduzir, né? Que normalmente é o dono. Então, pode ser um MEI, pode ser uma empresa ME, não importa. Alguém é o dono desse negócio. Essa pessoa, ela precisa de dinheiro para ela custear a vida dela pessoal. Então, ela normalmente tem esse termo aí como prolabore. Então, é o dinheiro que você tem da sua empresa, certo? Então, a questão é, o prolabore, ele vai com base nas classificações tributárias. Então, por exemplo, o MEI, o indicado que ele não retire de prolabore mais do que um salário mínimo. Ah, onde está escrito isso, que eu quero ver isso? Contabilidade, conversa seu contador. Então, todo business está jogando um jogo, e todo jogo tem regras do jogo. As regras do jogo, quem cuida é a parte de compliance. Então, é onde entra contabilidade, é onde entra jurídico. Você precisa saber quais são as regras do seu jogo, porque senão você está fazendo business a léu, para qualquer lugar. Então, o ponto de equilíbrio é a soma do seu custo fixo pessoal com o seu custo fixo empresarial. Agora, as regrinhas do jogo você tem que ver aí com cada segmento, tá? Eu vou falar de forma bem simples para ficar. Então, você precisa de R$ 500 todo mês para custear a sua vida, e a sua empresa também tem um custo de 500, logo seu ponto de equilíbrio é R$ 1.000, nesse exemplo. Só que vai ter um mês que você faturou 1.500, então você pagou as contas fixas, né? Pagou suas contas da vida pessoal também, e ainda ficou 500 em caixa. A partir do momento que fica esse dinheiro, você fala, eu vou sair gastando. Não, ele é seu lucro. E o lucro, ele precisa ser dividido, né? Então vamos continuar aqui. Então, se você não sabe seu ponto de equilíbrio, mesmo que você fature, você pode estar tirando mais dinheiro do que deveria do seu business. Então, isso daqui faz parte de uma gestão financeira básica. Olhando para o corpo, é como se você soubesse qual é o pH do sangue. Ah, e muita gente não sabe o pH do sangue. O pH do sangue é como se fosse o nível de qualidade ali do seu sangue. Se você consumir coisas que alterem o pH do seu sangue, o seu corpo fica ácido. E um corpo ácido é aberto para doenças. Se você consome coisas que alcalinizam o seu sangue, o seu corpo ele fica alcalinizado e aí ele tem mais saúde, né? Então, se você não sabe aqueles pontos, tem gente que fala, eu vou medir, tem que controlar, tem coisa que tem que ser controlada, tem coisa que precisa ser gerenciada, há uma diferença gritante. Por isso que aprender sobre gestão empresarial ajuda você a entender mais daquilo que você mesmo está se propondo fazer, né? Mas uma vez que você tem um ponto de equilíbrio, você sabe seu ponto de equilíbrio e você mede isso, ou seja, se eu estou faturando 100 e meu ponto de equilíbrio é 50, logo 50 ficou em caixa. O que eu faço com esses 50? Saio gastando porque eu lucrei? Nossa, não. Você vai fazer o quê? Uma divisão desse lucro. O lucro
no meu ponto de vista, é como se fosse o seu sistema imune. Você começa a aumentar a sua imunidade. E às vezes a sua imunidade está baixa, porque você não está lucrando. Então, quanto mais imunidade você tem, mais chance você tem o quê? De sobrevida, vamos colocar assim, né? Então, numa dessas, por exemplo, o lucro ele pode ser dividido em dois. Então, aqui iria 25 para capital de giro e 25 para ser reinvestido na empresa, porque o seu lucro ainda é baixo. Só que se o seu lucro começa a ser mais que aí 30%, ou seja, mais acima daquele gasto lá, de repente, o meu ponto de equilíbrio é 50, mas entrou 200, hoje depois entrou 500, então você vai tendo muito mais lucro, aí você pode começar a dividir por 3. Esse 3 vai para o capital de giro, vai para crescimento e vai para o dividendo, que é o dinheiro que você começa a ter extra, né, do seu negócio. Mas isso é um assunto talvez até para outro vídeo, tá? Uma vez que você começa a ter lucro e começa a fazer essa divisão, ou seja, a sua imunidade está aumentando, você começa a criar um caixa, né, vamos colocar assim, para capital de giro, que o ideal é ter no mínimo para 6 meses. Isso aqui te dá tranquilidade, mas não te deixa parado, né? Ele te dá uma tranquilidade de pensar mais e pensar melhor no seu crescimento. E isso aqui, é como se fosse o nível de energia que você tem no seu business, porque se você tem capital para poder custear a sua operação por 6 meses, enquanto você tem agora um pouco mais de saúde mental para melhorar a parte de vendas, ou para resolver aqui o faturamento, para ir consertando o processo, né? Se você vai criando isso, você vai tendo aí energia para poder retroalimentar no seu business. Então, sempre olhe para o seu negócio como se fosse um corpo humano. Isso ajuda muito a gente a fazer o que precisa ser feito, senão o negócio tende a morrer. E como é que eu faço isso? Gestão empresarial, tá? No nosso caso, a gente tem aqui o Market Hunt, que o Market Hunt ele já está mapeado para fazer isso, né? Então já é um processo que está pronto, o corpo está pronto para você usar, enxergar e fazer o que precisa ser feito. Bom, com base nisso, você começa a ter lá um caixa para reinvestir no seu negócio. E aí você vai reinvestir em pontos que vai te elevar. Então, só faria sentido, tá? No meu ponto de vista, investir em curso, em mentoria, em treinamento, quando você faz gestão empresarial. Porque, com base nas lacunas que você tem no seu processo, você vai definir para onde você vai. E muitas vezes está faltando conhecimento para você, então é onde você investe num curso pontual. Às vezes está faltando terceirizar aquilo, de repente você já está tendo ali um capital de giro e você tem um dinheiro em caixa que você pode terceirizar e ganhar mais tempo no seu processo. Então, opa, aqui eu vou terceirizar. Ou o ponto você falar assim, olha, terceirizar apenas não está dando mais, eu vou precisar ter alguém full time, então é hora de contratar. Então, quando você faz uma gestão financeira bem feita, você tem uma saúde desse corpo, mas ainda é pontual. Só que você tem que entender que tem outras partes que levam a isso. E enxergar isso é a função da gestão empresarial. Então, se você é dono de um negócio, eu estou MEI. Você pode estar MEI, você pode ser você pode nem ter CNPJ. Mas se você é o dono do negócio, você deveria investir, com certeza, em gestão empresarial para você ter clareza do jogo que você está se propondo. Esse é o primeiro ponto. Agora, se está MEI, se está ME, se está IPP, a pergunta é, você tem clareza do todo? Porque se você não tem clareza do todo, você vai se perder nas partes. E eu creio, né, que vocês que empreendem, assim como a gente empreende, quer levar o melhor do seu serviço para ajudar outros negócios, outras pessoas para continuar sua jornada. Então, nada melhor do que buscar a saúde, né, daquilo que você está fazendo. E aí eu coloquei aqui o símbolo do flash, né, que na verdade a gente acaba potencializando o nosso movimento quando a gente tem caixa para crescimento, porque você vai reinvestir. Então, ou você reinveste no processo, você reinveste em pessoas, você reinveste em conhecimento, tudo vai depender também aqui do seu planejamento estratégico. Só que um planejamento estratégico ele só faz sentido se você tiver a noção de onde está a lacuna, para que você possa aí sim pré-definir para onde você vai. Então, se você não sabe aonde dói, qual cura você vai buscar? Então, às vezes você está tomando remédio só para poder aliviar aí, mas não está resolvendo o que precisa ser resolvido. E para mim isso aqui é uma gestão financeira básica.
por trás disso, se você buscar aí hoje consultores financeiros ou educadores financeiros, vocês vão ver que tem muita coisa por trás, não é só isso, mas se você fizer isso muito bem feito, o básico, depois você pode inclusive avançar nesse conhecimento aí com profissionais que são especialistas aí de diversas áreas, como por exemplo, a própria inteligência financeira ou até investimentos financeiros, mas você tem segurança daquilo que você está fazendo no básico, no básico. Então uma gestão financeira básica, mas com profundidade, a gente tem dentro aqui do Market Hunt para você ter consciência das etapas, né, do que precisa ser feito. A diferença é que não é só isso, né? Tem coisas antes e tem coisas depois. Então, clareza leva aí a uma direção mais assertiva. Obrigado por você ter ficado até aqui. Vou pedir que você, não sei se você está no Instagram, se está no YouTube ou no TikTok, independente de onde está vendo o vídeo, curta, compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo para ajudar essa pessoa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.